No vídeo de hoje do canal do Nicola quero te falar sobre Benítez, que está jogando no Vasco, mas pode se mudar para Palmeiras ou Grêmio em 2021. Por falar em Palmeiras, quero te trazer detalhes sobre a audiência, um fiasco da audiência no SBT em jogo das quartas de final da Libertadores nessa terça-feira. Tem ainda notícias sobre uma treta envolvendo Brás e Bap, dirigentes importantes do Flamengo, que aconteceu recentemente. Vou falar também sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, que pode pintar no Internacional de acordo com o resultado das eleições. E por último, mas não menos importante, todos os detalhes do empate do Cruzeiro em jogo pela Série B. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só queria contar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Por que o OneFootball é tão legal? Porque através desse aplicativo você vai receber notificações das principais notícias sobre o futebol na tela do seu celular, sem gastar qualquer centavo. E recentemente o OneFootball também se tornou no Brasil a casa dos campeonatos alemão e francês. Sim, dá para assistir de graça sem gastar qualquer centavo no seu celular via OneFootball. A Bundesliga, o campeonato alemão, e a Ligue 1, como é conhecido também o campeonato francês, é a oportunidade de assistir ao Bayern de Munique e também ao PSG sem gastar nenhum centavo. Ficou interessado? Baixa o OneFootball, ele serve para qualquer celular e você pega o link na descrição desse vídeo. Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que só ficou no empate em 0 a 0 com o CRB na noite dessa terça-feira, jogando em Maceió, capital alagoana. Dessa maneira o Cruzeiro vai terminar 2020 sem ter vencido o rival alagoano. Foram 4 confrontos, 2 jogos da Copa do Brasil, 2 jogos da Série B, 3 empates e 1 derrota. Uma dessas derrotas aconteceu em jogo da Copa do Brasil, que causou a eliminação do Cruzeiro na competição de mata-mata que paga milhões no futebol nacional. Nessa terça-feira no 0 a 0, resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Cruzeiro é o 11º colocado com 35 pontos, o CRB se manteve na 12ª colocação com 34 pontos. Para completar, queria contar que o Cruzeiro ainda joga na sexta-feira, ou volta a jogar na sexta-feira, contra o Vitória, mais uma vez na condição de visitante, em outra partida da segunda divisão. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Quero dividir as informações sobre o Verdão em duas partes. Primeiro sobre o jogo, empate 1 a 1 com o Libertad, partida de ida das quartas de final da Libertadores, jogo disputado no Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai. Resultado bom, especialmente pelo desempenho do Palmeiras, o pior jogo do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira. Só para lembrar que o Abel não esteve no Paraguai, ainda está se recuperando da Covid, mas desde que ele foi contratado, desde que ele assumiu o comando do Palmeiras, Verdão não havia jogado tão pouco e tão mal. O Libertad foi melhor do que o Palmeiras durante toda a partida e mereceu a vitória, mas acabou tendo de engolir esse empate 1 a 1, resultado que classifica o Palmeiras com um 0 a 0 na partida de volta na terça-feira da semana que vem, por causa do gol marcado fora de casa. Na Libertadores da América, marcar gols fora de casa pode servir de critério de desempate. O Gustavo Gomes abriu o placar a favor do Palmeiras no finalzinho do primeiro tempo de cabeça, gol marcado aos 39, no segundo tempo aos 17 do segundo tempo o Espinosa, se aproveitando de uma falha do Everton, que ainda assim foi bem no jogo, o Espinosa acabou garantindo o gol de empate do Libertad. No último lance da partida, o mesmo Espinosa cobrou uma falta na trave. Foi um baita lance de sorte do Palmeiras, que conseguiu voltar para o Brasil sem uma derrota que dentro de campo parecia ser o resultado mais justo. Lucas Lima foi expulso no finalzinho da partida, tomou amarelo minutos antes e depois acabou recebendo o cartão vermelho, expulsão já aos 51 da etapa final, e em 11 jogos do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira foram 3 expulsões. É bem verdade que 2 delas já nos acréscimos, mas é algo que precisa ser melhorado. Palmeiras que não gostou da arbitragem do argentino, deixa eu pegar o nome dele aqui, Fernando Rapalini. De fato errou bastante, mas não invalida a atuação preocupante do Palmeiras. É bem verdade que foi só a primeira atuação ruim, há muita coisa a ser melhorada, mas o Palmeiras consegue ou continua favorito à classificação, especialmente por poder empatar em 0 a 0. Para completar, queria falar sobre o Libertad, que foi o último time de pior campanha entre todos os classificados na fase de grupos, somente 7 pontos, mas depois da mudança de técnico, Ramon Dias, que chegou a ser contratado recentemente pelo Botafogo, era o treinador do Libertad na fase de grupos. Bastou ele ir embora que o time paraguaio melhorou demais, time que passou com 2 vitórias na fase anterior da Libertadores contra o Jorge Wilstermann e deu bastante trabalho ao Verdão nessa terça.
Depois de falar sobre o empate em campo, quero te contar como é que se saiu o Palmeiras no SPT em um jogo extremamente importante de Libertadores da América, fase de mata-mata, e dá pra dizer que os números de audiência preliminares foram um fiasco. O Palmeiras não conseguiu emplacar a audiência do SPT, pelo contrário, vou te trazer números que mostram um pouquinho disso. Antes de a bola começar a rolar, a audiência do SPT era de 9,6 pontos. Segunda colocação no Ibope, só atrás da Globo, que tinha 28 pontos. Pois saiba que com 15, 20 minutos de jogo a audiência se manteve, ou seja, o SBT não conseguiu melhorar a audiência apesar de ter um produto extremamente interessante. O campeonato mais importante da América do Sul, com o Palmeiras um dos times mais populares. Só que com a chegada do intervalo a audiência do SBT despencou e a emissora de Silvio Santos demorou um tempão para recuperá-la. No início do segundo tempo, a Globo chegou a bater 31 pontos. E a audiência do SBT era de apenas 8,3 pontos. A expectativa era de que o Palmeiras conseguisse durante toda a partida estar bem acima dos 2 dígitos, ou seja, 10, 11, 12, 13, eventualmente até 15 pontos. O tempo passou e depois do gol do Libertad, o gol de empate, a gente chegou a ter uma leve melhora. O Palmeiras voltou a bater 10 pontos de audiência na etapa final, mesmo número alcançado no final do primeiro tempo, no momento em que a Globo tinha 28 pontos. Mas foi nos minutos finais da transmissão do jogo entre Palmeiras e Libertad que a coisa piorou de vez. Com o fim da novela Força do Querer, a audiência da Globo despencou, caindo de 28 para 15 pontos, mas engana-se quem pensa que a audiência do SBT a partir daí melhorou. O que melhorou foi a audiência da Record, com o reality show A Fazenda. A gente chegou a ter um empate técnico entre Globo e Record na primeira colocação, as duas com 15 pontos, o SBT estacionado com 9,6 pontos na terceira colocação de audiência em São Paulo, mesmo com um produto tão bacana. É certamente algo que vai causar enorme rebuliço na emissora de Silvio Santos. Silvio Santos detesta ter números baixos de audiência e imaginava resultados bem melhores. Já foi assim com o Flamengo na semana passada e retrasada, mas piorou agora com o Palmeiras. Dá pra dizer sim que a audiência dessa terça-feira no SBT foi um fiasco. Bora contar agora sobre um bastidor importante do Flamengo. Sempre às terças-feiras acontece no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, uma reunião que discute sobre as coisas do futebol. Em geral, essa reunião às terças-feiras conta com a presença do BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas. Ele nem tem muito a ver com o futebol, mas é quando ele consegue dar os pitacos dele. E quase sempre o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, é o homem da pasta, não participa dessa reunião. Mas na terça-feira da semana passada, ou seja, uma semana e um dia, os dois estiveram juntos na reunião. E um funcionário do Flamengo que trabalha no Ninho do Urubu me contou que a reunião foi das mais quentes. Tudo porque são raros os momentos em que os dois participam de uma reunião como essa. E existem uma série de pequenas pendências entre eles já há bastante tempo. Só para lembrar a primeira, a demissão de Paulo Pelaipe no início desse ano, graças a uma pressão muito forte da política do Flamengo. O Marcos Braz tinha no Pelaipe seu braço direito e acabou perdendo o Pelaipe para o restante da temporada. Aconteceram outros episódios nas últimas semanas que só aumentaram essa rixa entre o homem do futebol e o vice-presidente de Relações Externas. O BAP é muito próximo do Landim, talvez seja o cara de mais confiança do presidente do Flamengo. Outros problemas, outros impasses causados na relação entre os dois. Contei a respeito da demissão do Pelaipe, queria te falar a respeito da pressa para a contratação do Domi. Já faz algum tempo que o espanhol foi contratado, inclusive já foi demitido, e a pressa para a contratação dele se deu porque o Marcos Braz foi informado de que o BAP aqui no Brasil trabalhava pela contratação de Miguel Ángel Ramírez. Diante dessa possibilidade, o Braz se apressou e acabou fechando com o técnico espanhol, mesmo não tendo tanta convicção de que ele daria certo. O fim dessa história todo mundo conhece, o Domi acabou demitido. O mais novo episódio da treta entre ambos diz respeito a Diego Alves. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, os caras do departamento de futebol, acertaram a renovação do contrato do goleiro. O vínculo termina em 31 de dezembro e ele prorrogaria o vínculo por mais 2 temporadas, mas também por causa do BAP, esse contrato de renovação foi reprovado e devolvido ao departamento de futebol. Há um baita impasse em relação ao que fazer com o Diego Alves agora. Rogério Ceni é, por exemplo, a favor da permanência dele, mas BAP e companhia não querem dar aumento para o Diego Alves. Bora trazer mais uma informação exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol que comanda o Independiente del Valle, é o preferido de uma das alas que tenta a presidência do Internacional.
Não sei se você sabe, mas na próxima terça-feira, dia 15, a gente vai conhecer o novo presidente do Inter. São dois os candidatos. O primeiro deles é o Alexandre Barcelos, ex-vice-presidente do Marcelo Medeiros, que é o atual comandante do Internacional. O candidato de oposição é o José Aquino. Nem sei se dá para chamar de candidato de oposição, até porque o José Aquino era até outro dia presidente do Conselho Deliberativo, tomou a decisão de deixar esse cargo para concorrer à presidência. Os dois já passaram por um primeiro turno e nessa terça-feira vão ser escolhidos pelo sócio-torcedor do Internacional, um dos processos mais democráticos do país, esse do Internacional. Pois bem, o José Aquino decidiu, ao lado do vice-presidente de futebol dele, caso ele vença, o vice dele vai ser o Roberto Sigman, os dois decidiram que o nome para técnico do Internacional, em caso de vitória na próxima terça-feira, será Miguel Ángel Ramírez. Técnico espanhol que fez todo o sucesso do mundo nos últimos meses com o Independiente Del Valle. Ele já tem a informação de que o Ramírez não continuará no Del Valle para a próxima temporada. O contrato termina em 31 de dezembro e o Ramírez tem o desejo de trabalhar no futebol brasileiro. Essa informação, inclusive, o Ramírez deu ao Palmeiras, que o procurou algumas semanas atrás. Na oportunidade, o Ramírez disse que não gostaria de rescindir seu contrato antes do fim, mas que se o Palmeiras esperasse até 1º de janeiro, ele se apresentaria ao Verdão. Os dois, o José Aquino e o Sigman, estão decididos a contratá-lo como primeira medida como presidente e vice de futebol. Ou seja, em 1º de janeiro, caso sejam eleitos, eles estão dispostos a anunciar a contratação do Ramírez e, por consequência, a demissão do Abel Braga, técnico que foi contratado, mas conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Nesse período o Inter já caiu na Copa do Brasil, está praticamente eliminado da Libertadores da América, vai precisar vencer o Boca Juniors nessa quarta-feira na Argentina para ter chance de passar as quartas de final, e o Campeonato Brasileiro também está indo para o espaço. O Inter, que já foi líder, hoje é apenas o 6º colocado. Para fechar, preciso te contar também que, se depender do Alexandre Barcelos, a chance de permanência de Abel Braga para a próxima temporada é bem pequena, então independentemente do vencedor, Abel Braga não deve ficar a partir de 2021. Para fechar o vídeo com a terceira informação exclusiva para você aqui no canal do Nicola, Martín Benítez, meia que pertence ao Independiente da Argentina e está emprestado ao Vasco até 31 de dezembro, já começou a receber propostas de clubes brasileiros. Essa informação foi confirmada pelo Jorge Damiani, que é o diretor do Independiente. Ele andou dando entrevistas para vários jornalistas brasileiros, admitindo que a partir dessa semana já abriu conversas com outros clubes. A prioridade do Vasco segue até 31 de dezembro, mas o Independiente havia estabelecido, num contato com o presidente Alexandre Campelo, que se não houvesse a compra do Vasco até a última sexta-feira, a partir daí o Independiente se sentiria à vontade para conversar com outros clubes. Tentei contato com o Damiani para descobrir que clubes brasileiros eram esses. O Damiani não quis abrir, mas você vai lembrar, aquele que acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai lembrar que eu fui o primeiro a contar que o Benítez estava contratado pelo Vasco. A pessoa que me deu essa informação lá atrás me contou que recentemente 2 clubes brasileiros o procuraram através de intermediários. Esses 2 clubes brasileiros são Palmeiras e Grêmio. Importante ressaltar que esses contatos partiram de intermediários. Então não dá para dizer que foi um dirigente do Palmeiras e um dirigente do Grêmio que procuraram essa minha fonte que representa o Benítez. Ainda perguntei para essa pessoa por que intermediários. Ela disse que também estranhou essa decisão, mas a frase que ela usou foi, abre aspas, onde há fumaça, há fogo. O que a minha fonte quer dizer é que por trás desses intermediários pode haver sim interesse de Palmeiras e Grêmio no meio argentino de 26 anos de idade, avaliado em 4 milhões de dólares. Essa pedida do Independiente para que venda o jogador para o Vasco da Gama deve valer o mesmo valor para qualquer outro clube brasileiro. Martín Benítez, que com a camisa do Vasco disputou 25 jogos, marcou 2 gols, é talvez o principal articulador, o articulador certamente é, mas ele talvez seja o principal jogador do Vasco na atual temporada, e caso não exista acordo entre o Independiente e o Vasco ainda perde esse atleta para a reta final do Campeonato Brasileiro, isso porque o contrato de empréstimo termina em 31 de dezembro, mas o Campeonato Brasileiro vai até quase metade do mês de fevereiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para receber notificações. Queria lembrar que você também pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem o botão azul, é só clicar nele, botão escrito Seja Membro, escolher um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!